Olá pessoal, mais uma vez nós nos encontramos aqui, nesse momento das dicas jurídicas, quando eu gravo para vocês, para vocês tirarem dúvidas, porque enquanto acadêmico de direito eu tenho a consciência de que nós devemos dar um retorno para a sociedade, e aí eu acabo trazendo aqui essas dicas para vocês, postando nas minhas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook. E nós já falamos aqui sobre tantos temas, Já falamos aqui de ar-raciocinal, tratamos aqui já a respeito dos direitos da personalidade e tantos outros. E hoje nós vamos falar de algo muito comum, muito popular na sociedade, que é o Instituto da Uso Capião. Eu anotei aqui algumas coisas para não esquecer, para o vídeo também não ficar muito longo como os anteriores, Então, o Instituto da Uso Capião está presente a partir do artigo 1238 e nós vamos falar sobre os requisitos, de cada espécie da uso capião, para que você possa ficar informado e tirar suas dúvidas também. Mas eu devo resumir para vocês o seguinte, que a uso capião nada mais é do que o modo de aquisição da propriedade originária através da posse mansa e pacífica no decurso do tempo. Então, falamos aqui de posse mansa e pacífica. A posse mansa e pacífica já se enquadra como sendo um dos requisitos. Tem que ter a posse, não adianta. Posse mansa e pacífica. Eu devo dizer para vocês que o Instituto ele é muito antigo. Vem do direito romano, mas apesar de ser antigo, ainda na prática é pouco utilizado. Aqui no Brasil, minha gente, eu trouxe aqui algo para mostrar para vocês, São mais de 36 espécies, porque nós aderimos essas espécies do direito italiano. Todavia, dessas 36 espécies, 5 são a mais comum, que são elas: a uso capião extraordinária, a uso capião ordinária, a uso capião constitucional ou pro labore, como você queira, a uso capião coletiva e a uso capião por abandono do lar, uso capião do lar, como você queira. Tá, minha gente? Então vamos começar os nossos trabalhos. Então vamos começar falando então sobre uso capião extraordinária. É a mais comum, é a mais utilizada. Por quê? Porque permite tudo, até a má-fé. Dentro da uso capião extraordinária, até a má-fé é permitida. Tem que ter 15 anos, é o primeiro requisito. Tem que ter 15 anos de posse ininterrupto. Então, se você saiu do imóvel e voltou, já perdeu o direito. Tem que ser 15 anos. O artigo deixa claro, olha lá, aquele que por 15 anos, sem interrupção, está na lei, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé. Então está aqui, até a má-fé é permitida dentro da uso capião extraordinária. Em relação a essa má-fé e boa-fé, eu não vou explicar aqui para vocês, a gente pode gravar um outro vídeo para falar sobre má-fé e boa-fé. Você pode ter essa dúvida aí no Google, até mesmo com o seu advogado, com a sua advogada, perguntar a ela do que se trata essa má-fé, essa boa-fé. Tá, minha gente? Para a gente não se alongar muito aqui. Então, veja só.
15 anos de posse ininterrupta. Todavia, no parágrafo único desse artigo, vai dizer que cai para 10. Veja só. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á 10 anos, se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Ou seja, é de 15 anos, porém cai para 10 se você mora no imóvel ou se você já realizou algum tipo de manutenção, de obra, não é? Naquele imóvel, se você zela pelo imóvel. Então cai para 10 anos. Mas a regra-chave aqui é o lapso temporal, 15 anos. 15 anos, tá? Então, a outra coisa que eu devo dizer para vocês, para não esquecer, permite tudo, até mesmo você possuir bens, outros bens no seu nome, porque as outras espécies de usucapião não vai permitir você possuir bens no seu nome, não vai permitir você ter uma metragem superior, maior a 250 metros quadrados para imóveis urbanos, não vai permitir ter 50 hectares, não é, em imóveis rurais, já que na extraordinária pode tudo. Pulando agora para usucapião ordinária, a usucapião ordinária na realidade possui os mesmos requisitos que a usucapião extraordinária. Pode possuir outros bens no seu nome, não existe um limite de metragem, pode ultrapassar 250 metros quadrados, 50 hectares. A única coisa que a ordinária não permite é a má-fé. Então, se a extraordinária permite a má-fé, na ordinária não permite a má-fé. E qual é o lapso temporal na usucapião ordinária? 10 anos de posse ininterrupta. Tá, minha gente? Passando para não ficar muito longo o vídeo. Vamos falar agora da usucapião constitucional. Constitucional ou pro labore, ou especial, se você quiser também. A usucapião constitucional, minha gente, decorre da nossa Constituição Cidadã, isso mesmo, da nossa Carta Magna de 88. Viva ao nosso imortal Ulisses Guimarães, não é? Dentro da usucapião constitucional, o lapso temporal vai ser 5 anos. 5 anos de posse ininterrupta. Se a usucapião constitucional traz algumas vantagens, vai ter também aqui algumas desvantagens, tá bom? Então, já falei para vocês, 5 anos de posse ininterrupta. Para imóvel urbano aqui é obrigatório você ter 250 metros quadrados para imóvel urbano, imóvel rural 50 hectares. Tá? Não pode possuir outro bem imóvel no seu nome. Dentro da usucapião constitucional ou pro labore, não pode, aquele que entra com ação, não pode ter nenhum bem imóvel no seu nome registrado. Se tiver, descobre. Tá, minha gente? Tome muito cuidado. Por isso que você precisa sentar com o seu advogado, com a sua advogada e ver em qual tipo, em qual espécie de usucapião você vai se encaixar nos requisitos. Então, 250 metros quadrados para imóvel urbano, 50 hectares para imóvel rural. Não pode de maneira alguma possuir outro bem imóvel no seu nome, não pode. E 5 anos de posse mansa e pacífica ininterrupta. Passando adiante,
vamos falar agora a respeito da uso capião coletiva. Minha gente, esse tipo de uso capião coletiva não é muito assim utilizada habitualmente, porque a uso capião coletiva tem a função apenas de regularizar algumas situações de grandes comunidades, né, em alguns bairros, de pessoas, de moradores que buscam obter a matrícula daquele imóvel. E quais são os requisitos, então, dentro da uso capião coletiva? Praticamente os mesmos da uso capião constitucional. 5 anos de posse mansa e pacífica ininterrupto, 250 metros quadrados do imóvel urbano. Mas eu devo dizer a vocês aqui o seguinte: a uso capião coletiva ela é muito perigosa. Por quê? Porque se a comunidade entra com ação, e um dos moradores erra na metragem do imóvel, todos saem perdendo. Deixo isso bem claro. Tem que ter o máximo de cuidado dentro da uso capião coletiva, porque todos os imóveis devem ter, obrigatoriamente respeitando a lei, Código Civil, 250 metros quadrados, tá bom? Não pode ultrapassar. Júnior, 251, não pode, tá fora, tá, minha gente? E agora eu vou falar para vocês a respeito do uso capião por abandono do lar. Eu devo dizer para vocês que o uso capião por abandono do lar tem um pezinho dentro do direito da família. Porque a missão da uso capião por abandono do lar é uma espécie punitiva, é uma sanção, é uma punição para aquele ou aquela que abandona o lar, tá? E o Código Civil, lá no artigo 1240-A, vai dizer o seguinte: aquele que exercer por 2 anos ininterruptos e sem oposição posse direta, com exclusividade sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que o abandonou lá, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirindo-lhe o domínio integral desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Então, a uso capião por abandono do lar é algo novo, muitos ainda nem têm conhecimento que isso existe. Então, muitas pessoas que estão me assistindo agora, que o marido abandonou por mais de 2 anos e nem sequer mandou um telegrama, e vocês compraram aquela casa juntos, são meeiros, você pode, não é, entrar com a ação da uso capião por abandono do lar. Quais são os requisitos desse tipo de uso capião? 250 metros quadrados, o imóvel tem que ter 250 metros quadrados, não pode ultrapassar, tá? Tem que ser meieiro, ou seja, você entrou com 50%, ele entrou com 50% ou vice-versa, ele ou ela, mas os dois têm que ter comprado o imóvel juntos, tem que ser meieiro, tá, minha gente? Tem que ter também o abandono efetivo. Quando nós falamos em abandono efetivo, nós estamos falando de abandono total, ou seja, financeiro, físico e intelectual, tá bom? Então não adianta o seu marido, a sua esposa, ou companheiro do outro companheiro, ou a companheira da outra companheira ir embora do lar, abandonar o lar, mas continuar pagando suas contas. Não adianta. Tem que ser um abandono total, para que se encaixe dentro dos requisitos da uso capião por abandono do lar.
tá, minha gente? Mais uma vez eu reforço para vocês. Júnior, você pode perguntar para mim assim agora, Júnior, então o que eu posso fazer para entrar com ação de uso capião de um imóvel? Tem que ter a posse mansa e pacífica. É o principal requisito. A posse é quem vai determinar, né, a espécie a ser utilizada. É a posse, tá, minha gente? Outra coisa, tem que ter o animus domini. O que é animus domini? É a vontade de ser dono. Então, digamos assim, eu aluguei uma casa e agora eu quero entrar com ação de uso capião da casa que eu aluguei. Posso? Ó dedinho. Não pode. Por quê? Porque no princípio você não teve o animus domini. Você não teve a intenção de ser dono. Você apenas quis alugar aquele imóvel. Então você assinou um contrato, não é, de aluguel com a pessoa, né? Você passa a ter uma relação contratual, locatário, locador, não tem nada a ver isso aí com o uso capião, tá, minha gente? Já falei que a posse tem que ser mansa e pacífica, e tudo que eu falei tem que respeitar o princípio da função social. O imóvel ele tem que ter alguma função social, algo produtivo, não é? É isso que diz o princípio da função social. Se você tiver alguma dúvida em relação aos requisitos, você entra em contato comigo e nós vamos bater um papo. Em relação às provas para a uso capião, certidão de propriedade, planta, algo do tipo, isso daí eu posso tratar com vocês em box, não é? Para que o vídeo não fique muito grande demais. Então era isso. Então até breve em um outro tema dentro das dicas jurídicas. Abraço, tamo junto, passar bem.